Tem mulheres que não conseguem pedir ajuda. Não se permitem pedir conselho, sabe? Foi colocado sobre nós, há um bordão que mulher não pode ser amiga de mulher. Quando nós 4 nos encontramos, como é maravilhoso quando nós oramos juntas. É verdade. Como é maravilhoso quando nós nos esvaziamos juntas. E é de verdade. Só que as mulheres, elas estão presas numa falsa verdade que diz que você não pode confiar em mulher. E aí a gente se enfraquece, porque nós somos colunas. Uma coluna só, às vezes, não suporta o peso de uma laje inteira, de um andar inteiro, como estamos aqui num prédio. Mas 9 colunas, 15 colunas, 20 colunas suportam, cumprem o seu papel. Sororidade. A união, né? Seria a gente se juntar, se unir para uma ajudar a outra. Porque não é simples ser mulher, né, Vanessa? Nem um pouco. Não é simples. Essa questão de ser mulher, ser feminina, ser mãe, ser empreendedora, são muitos ser, né? Demais. E aí, às vezes, a gente se torna cansada. E é nesse momento que alguém tem que estar junto. Essas amigas, né, para nos levantar, não é isso, meninas? E é o pilar emocional, né, da casa, né? Como você cuida disso? Porque nós precisamos nos cuidar, né? O autocuidado, né? Para cuidar dos outros, né, nessa casa. Como é que você faz isso? Bem, eu entendi que eu preciso estar bem comigo. Quando eu estou bem comigo, eu estou bem com todos. E estar bem comigo não significa, por exemplo, eu passar o dia no spa. Porque eu posso passar o dia no spa e ainda estar com sentimento de insegurança com relação ao meu marido. Eu posso passar um dia, por exemplo, fazer uma viagem sozinha e nessa viagem sozinha sentir o peso da solidão de ver que eu não estou com todo mundo que eu gostaria de estar ou que eu me sinto sozinha. Mas, voltando aqui para a sua pergunta, quando eu estou bem é quando eu olho para mim e eu me admiro por quem eu sou, pelas qualidades que eu tenho e por tudo aquilo que eu já consegui superar. Eu acho que quando nós temos um olhar sem vaidade, mas sobre tudo que nós conseguimos superar, a gente consegue se admirar sem hipocrisia. E aí eu consigo dar o meu melhor dentro de casa. Por exemplo, eu entendo que hoje muitas famílias estão sofrendo pela falta ou pela ausência da mãe em casa, ok? Somos empresárias, todas nós. É difícil estarmos lá colocando a mesa, lavando a roupa, vendo se a cama está arrumada, se está faltando alguma coisa na geladeira, não é isso? Com certeza. É assim. Só que eu tenho que entender que os 10, 15, 30 minutos que eu me dedico dentro de casa, eles podem valer por todo um dia. Ainda que meus filhos tenham as suas individualidades, porque quem é mãe tem filhos de personalidades diferentes, idades diferentes, interesses diferentes. Hoje em dia tá muito assim, né? Um tá no celular, um tá no jogo, um tá no quarto, um tá trancado. Mas quando você bate na porta, abre e fala, eu posso te dar um abraço porque eu preciso dizer que eu te amo. O seu abraço, eu preciso sentir o calor do seu abraço, eu preciso sentir o seu sorriso, sorri para mim, que o teu sorriso ele é como um remédio. Eu acho que é isso. Manter o equilíbrio em casa fala sobre isso. Chamar as crianças, vem ajudar a mamãe, enquanto eu tô na cozinha, me ajuda aqui, corta isso para mim, conta, fala. Eu acho que é uma vida simples, como as de antigamente. É isso aí. Às vezes, assim, qual é o termômetro, né? Às vezes o termômetro, a gente tem essa vida atribulada, corrida, acha que não está dando certo, né? E aí, de repente, aquele seu filho te dá um retorno, ele chega para você lá naquele... Mãe, eu quero um abraço. Não tá dando certo. Ou então, mesmo você dando bronca, ele vem no final do dia, ele quer estar junto com você, né? Essa coisa gostosa. E muito importante é a gente dialogar, né? Demais. O diálogo
foi impactante na sua reconstrução? Totalmente. Primeiro porque eu fui criada, né? Quando eu falo das minhas avós e tudo, eu sou mais parecida com elas. Talvez porque as minhas avós, elas não tiveram a cobrança de me dar direção. Então, o peso da cobrança sobre a minha vida era tranquilo, porque quem fazia o papel feio era minha mãe. De cobrar, de dar limite, de falar o não, né? Assim? Que é o certo, né? Que é o certo. E eu entendi que quando você passa do equilíbrio, quando você vai para um extremo, você perde o controle da situação, porque foi assim comigo e com a minha mãe. A minha personalidade é extremamente parecida com a da minha mãe. E a minha mãe mãe, eu te amo demais. Mas a minha mãe foi um general. O medo de fazer com que eu me perdesse para qualquer coisa fez a minha mãe ser... Pode ser cobrada, né? Talvez ela era cobrada naquele tempo, né? Totalmente. E eu entendo isso e ela fez o certo na época. Mas eu calava, porque eu venho de uma geração que eu não podia dar resposta para um pai e uma mãe. Não podia. Só que quando chegou a minha fase da juventude, depois da adolescência, eu falei assim, agora ninguém mais me segura. E o ninguém mais me segura é perigoso. Foi aí que eu comecei a minha desconfiguração. Então, quando eu fui ser a mãe dentro de casa, eu entendi que eu não podia ser nem tanto nem tão pouco. E às vezes eu conversava com os meus filhos e eu falava como se eu fosse uma amiga, mas dando os limites como mãe. E eu falava, eu posso te ajudar, eu quero te ajudar. E dava liberdade para eles conversarem. Meu marido já fazia o papel da autoridade, a autoridade limitante, vamos dizer assim. Então eu conversava, como é que foi, como é que esse amiguinho, o amiguinho chegava, o que você faz? Aí o meu filho menor às vezes falava, mãe, o amigo do meu irmão tá fumando um cigarro muito grande lá fora. Aí eu já me antenava, chamava o meu filho mais velho, vocês estavam lá conversando. Talvez se eu tivesse espelhado a criação que eu tive, ao chamar o meu filho mais velho para saber o que estava acontecendo, eu já colocaria de castigo, já proibiria de falar. Nem iria conversar, né? Nem iria conversar. Então isso foi muito bom, porque hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma amizade com os meus filhos, que já são adultos. Então hoje nós criamos um vínculo eterno, sabe? Onde o peso da autoridade já passou, existe a autoridade maternal, não aquela autoridade de dar o limite da pessoa não se perder, mas existe a amizade. A amizade entre mãe e filho é a coisa mais gostosa que a gente pode amor provar. sublime, né? Nossa. Sinal que fez um bom trabalho ainda. É É isso.